Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do IFCE do campus de Tianguá e vamos dar continuidade à nossa disciplina de álgebra linear, ok? Então aí na tela a gente tem algumas regras de conduta nesse período de aula remota, tá? Você pode pausar e ler com calma e também você pode encontrar este material lá no que é acadêmico, ok? Bem, vamos lá. Então, o tema da nossa aula de hoje, né, a gente vai continuar estudando transformações lineares, que sempre eu vou estar usando aqui TL para abreviar, tá? E a gente vai ver núcleo e imagem, tá? É, bem, então, núcleo de uma transformação linear. O que é, tá? Então, a gente vai chamar de núcleo de uma transformação linear, T de V em W, o conjunto de todos os vetores V's tais que ele é transformado no zero, tá? No zero de W. Ou seja, então você tem aqui uma transformação linear T, ok? Essa transformação linear, pela definição, né, que a gente já viu na aula anterior, ele está operando entre dois espaços vetoriais, que são V e W, ok? Então, quem é o núcleo, né? Então, o núcleo, na verdade, ele é um subconjunto de V, que é o domínio, tá? Formado pelos elementos que são transformados, né? Que são levados no zero de W, tá? Zero é um espaço vetorial, então a gente tem que, dentro de W tem o seu zero, tá? Ou seja, graficamente é o que está representado aqui, ó. Você tem esse espaço V, que é esse espaço todinho, tá? Você tem W aqui e você tem T, que ele sai de V em W, que é a sua transformação linear. Então, ó, se você olhar aqui, você tem o seu zero no W, tá? E aqui você vai estar interessado em quem, né? Em todos os elementos. Então, provavelmente, né? Na maioria dos casos, é uma parte dos elementos de V, que é isso que eu estou destacando aqui agora. Que esses elementos, né? Eles vão ser, né? Transformados por meio de T, eles serão levados por T para o zero de W, tá? Então, esse que eu destaquei aqui em laranja é um subconjunto aí de V, é o núcleo, tá? Então, ou seja, escrevendo, né? Vou só escrever. Então, o nosso N de T, que é assim que a gente vai denotar o núcleo, tá? O núcleo de T, ele é quem? Eles são os elementos de V, ou seja, os elementos do domínio, tais que ele é levado por T para zero, ou seja, são os elementos de V tal que o T de V é igual a zero, tá? Então, essa é a forma algébrica, digamos assim, de você escrever o seu conjunto, tá? E a ideia geométrica é a que eu dei aí por esses diagramas, tá? Então, é importante você ter as duas, que às vezes uma interpretação pode ajudar e às vezes outra definição vai ajudar em outro tipo de situação, tá? Bem, então, como eu já disse, né, ó, já ficou claro que você tem que o núcleo, ele é um subconjunto de V, tá? Então, ele é um subconjunto do domínio, tá? É um subconjunto de V. E outra coisa que você pode notar é que o núcleo, ele não é vazio, tá? O seu núcleo, ele não é vazio. Por quê? Porque o zero pertence ao núcleo. A gente viu que uma propriedade, né, na verdade, uma condição necessária para que a gente tenha uma transformação linear é que o t do zero é igual a zero, né? Então, o zero de V é elevado no zero de W. Ou seja, né, esse zero aqui, ó, esse zero aqui, né, ele está no domínio, no núcleo de V, tá? Ele está no núcleo de V.
justamente porque ele está na definição, ele pertence a V e o t dele é 0, ok? Então, isso daqui implica, né, que o 0, botar assim, 0 de V pertence ao N de T, ok? Se ele pertence, então N de T é diferente de vazio, tá? Claro que na maioria dos casos, na maioria não, em vários casos, não é só o 0, tá? Então, sempre o 0 está no núcleo, mas aí eu posso ter outros elementos também lá, certo? Ótimo. Então, vamos aqui a um exemplo, tá? É o seguinte, é dada essa transformação aqui do R2 no R2. Então, só lembrando, às vezes a gente poderia chamar também de operador linear, né? Quando o domínio é igual ao contradomínio, tá? Então, esse operador linear aqui, t de xy é igual a x mais y e 2x menos y. Então, como que a gente faz para determinar, né? Para determinar quem é o núcleo, né? Então, o núcleo de t é quem, né? São os elementos, tá? São os elementos de V, tal que o t de V é igual ao 0, tá? Então, nesse caso aqui, V é o R2, tá? Então, o nosso vetorzinho Vzinho, a gente vai estar dizendo que é XY, tá? É assim que a gente denota os elementos do R2, pelas suas coordenadas. Então, a gente quer, né, o N de T como sendo quem? V, ó, que é XY, tá? Pertencente a V, que no caso é o R2, tal que o T de V, ou seja, T de XY, é igual ao 0, né? Esse 0 aqui é o 0 do contradomínio, que também é um R2, então é o 0, 0, tá? Ok? Bem, então, o que a gente quer é descobrir quem é o N de T, ou seja, eu quero descobrir quem são os vetores V, escrito da forma XY, que satisfaz isso, né? Que T de XY é igual a 0, 0. Bem, se eu olho para a expressão, né, T de xy, né, igual a 0, 0, se você olhar, quem é T de xy, né? T de xy foi dado aqui, ó, a sua definição, né? Então, eu tenho que, na verdade, isso daqui é x mais y, 2x menos y, igual a 0, 0, tá? Que é justamente o que está aqui, ok? Então, essa parte aqui faz referência ao t de xy. Então, t de xy é igual a 0, 0. Quando você faz isso, né, você pode comparar, ó, primeira coordenada com primeira coordenada. Então, eu tenho que x mais y é igual a 0. É o que está aqui, certo? E depois, ó, você pode olhar segunda coordenada com a segunda coordenada. Então, é o que está aqui. Então, eu obtenho, na verdade, um sistema para resolver, tá? Então, eu quero resolver esse sistema. Eu tenho aqui duas equações e tenho duas incógnitas, tá? Então, é um sistema linear, duas equações e duas incógnitas. Você pode, por exemplo, aí você resolve do modo que você achar mais conveniente, tá? Usar Kramer, escalonamento, substituição, tentar somar as equações. Nesse caso aqui, o mais fácil é você somar as equações, tá? Porque eu tenho y e menos y, então aqui eu vou ter 3x, y com menos y anula, aqui 0, então daqui eu já ganho que x é igual a 0, tá? Aí você volta em uma das duas equações, né? E você, por exemplo, na primeira, então, como x é 0, então você vai ter já direto que y é igual a 0. Então, você resolve esse sistema. Então, o modo de resolver, você procura um modo que seja mais simples para você. E aí você encontra a solução. Nesse caso, é x igual a 0 e y igual a 0. Ou seja, você tem que o v, né, que é x, y, você quer os vetores que satisfaçam a condição lá do t de v ser igual a 0. Mas você encontrou que para ele ser 0, a única condição, a única solução
quando x é 0 e y é 0. Ou seja, o seu vetor só pode ser o vetor 0, 0. Tá? Ou seja, o núcleo só tem o vetor nulo, né, do R2, que é o 0, 0. Então, você tem que o seu núcleo, ó, só tem o vetor 0, 0, ok? Só tem o vetor 0, 0. Então, dessa forma, você determinou quem era o seu núcleo, tá? O núcleo da sua transformação linear. Então, só voltando aqui, eu tinha aqui o R2, tá? Eu tenho aqui o R2 e eu tenho aqui a minha transformação T, que é aquela ali, tá? Então, o que que isso quer dizer, né? Eu tenho aqui o 0, tenho aqui o 0, tá? Então, o único elemento daqui que é levado no 0 aqui, tá? É o 0. Então, só tenho esse elemento aqui, tá? Então, somente esse elemento vai aqui no 0, certo? Por meio de T. Eu não tenho, não existe outro que também vá no 0, tá? Não existe, ok? Somente o 0, ok? Bem, vamos lá. Aqui eu tenho mais um exemplo, que é o seguinte. Agora, eu estou trabalhando com a transformação linear do R3 no R2, certo? Aqui é dada a lei de formação. Então, no R3 eu tenho as três coordenadas, x, y, z. E aqui, a imagem dessa transformação, ela é o que, né? X menos y mais 4z, né? 3x mais y mais 8z, ok? Então, essa é a definição aí da sua transformação nesse exemplo, tá? Então, novamente, a gente vai estar interessado aqui em determinar quem é o conjunto, né? Que é o núcleo. Quem é o núcleo, ok? Então, novamente, o núcleo de T é quem? É o conjunto dos elementos V pertencente ao seu domínio, tal que T de V é igual a 0, tá? 0 de W lá. Então, nesse caso, o seu V é o R3 e o W é o R2, tá? Então, o seu V, ele tem, você está interessado em saber os V's da forma x, y, z, tal que T, né, de V, que é x, y, z, é igual ao 0 de W. O 0 de W é o 0 do R2, então é 0, 0, tá? Então, você está interessado em saber os elementos V da forma x, y, z que satisfaça essa condição, tá? E isso é o que está escrito aqui. Então, quando você comparar, né, você olha quem é T de x, y, z, então você tem essa definição e você coloca aqui. Isso tem que ser igual a 0, né? Para você descobrir quem é o núcleo, então você força essa igualdade aqui ser igual a 0, tá? Bem, então, quando você compara, né, a primeira coordenada com a primeira coordenada, você tem essa equação. Então, quando você olha essa segunda coordenada com a segunda, né, então você tem essa segunda equação aqui. Bem, aí como eu falei, né, agora você tem que resolver esse sistema e fica da forma mais conveniente para você. Bem, como que o que você tem aqui? Você tem um sistema linear com três incógnitas, tá? Três incógnitas, que são x, y, z, e você tem duas equações, ok? Então, daí você já tem que esse sistema ele não é determinado, tá? Ele não vai ser um sistema determinado, porque você tem mais variáveis do que equações, tá? Então, vamos fazer o seguinte, você pode, né? Você pode, geralmente é indicado você, nessa situação, que você escolha, você vai fazer uma escolha de uma variável livre, né? Que seria no caso de z. Ou aqui também a gente novamente observa, ó, que eu tenho x, eu tenho y e tenho menos y, tá? Tenho y e tenho menos y. Então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, vamos somar aqui as duas equações, né? Somando eu teria 4x
S iria anular, e aqui ficaria 12z igual a zero, tá? Daí, simplificando, né? Simplificando, o que eu teria que x era igual a 3z igual a zero, tá? Teria isso, ok? Bem, daí, né? Daí o que é que você pode fazer? Você tem que x é igual a menos 3z, tá? Então, você encontrou essa condição bem aqui, certo? Resolvo. Observe o seguinte, que você encontra x, né? Mas esse x está dependendo de z, que z vai ser justamente a variável dependente que a gente vai ter, tá? Certo. E agora, né? Você tem que encontrar alguma condição, nesse caso aqui, você vai encontrar ainda uma condição sobre y, certo? Uma condição ainda sobre y. Então, bem, você pode pegar, né? E utilizar o x aqui, usar a expressão que x é igual a menos 3z na sua equação, tá? Então, por exemplo, se você usa aqui na de baixo, você teria que seria 3x, então daria menos 9z, tá? Mais y mais 8z igual a zero. Isso lhe dá, na verdade, ó, y menos z igual a zero, ou seja, y é igual a z, tá? Então você também encontrou aqui, ó, y dependendo de z, tá? Isso já era esperado justamente porque você tinha mais variáveis do que equações, tá? Então, você queria um v, né? Era x, y, z. Só que você encontrou essas variáveis dependendo de z, né? Então, o seu x, ele é menos 3z, tá? O y é z e o z é z, né? O z é o próprio z, tá? Então, os vetores que lhe satisfazem, né, a condição de estar no núcleo, são os vetores dessa forma, menos 3z, z e z. Como você não encontrou nenhuma restrição para z, esse z é qualquer um, tá? Então, z pode ser qualquer valor. Então, quando você vai escrever na forma de conjunto, né, para você pegar todos os vetores dessa forma, você diz que n de t, né, como está aqui em cima, é justamente menos 3z, z, z, tá? São os vetores dessa forma, onde z é qualquer número real, então, ou seja, z pertence a R, tá? Esse vetor aqui você ainda pode fazer o seguinte, né? Ó, você ainda pode pegar e colocar esse z em evidência, tá? Na hora que você coloca esse z em evidência, que ele é apenas um número, né? Você pode tirar, ó, z, então aparece menos 3, 1 e 1, tá? Então, aqui você também, né? É a mesma coisa, é a mesma resposta. Se você deixar dessa primeira forma que isso foi escrito conjunto, tá correto. Se você colocar dessa forma também, tá correto, certo? Então, você só colocou um termo em evidência, onde z, certo? Z pertence a R, então também tá correto. Só estou reescrevendo, tá? E se você notar, né? Então, esse conjunto aqui nada mais é, ó, do que o conjunto que é gerado por esse vetor. É o conjunto gerado por esse vetor, tá? Quando a gente pega o gerado por um vetor, né? Todos os múltiplos desse vetor, que é justamente o que acontece, né? A gente está pegando z é qualquer número real, ou seja, são todos os múltiplos desse vetor aqui, tá? Então é justamente a definição de gerado. Então você pode escrever o núcleo dos três modos, tá? Então observe o seguinte, né? Dependente da forma que você escolhe para escrever o núcleo, agora esse núcleo não tem só o zero, né? Ele tem, na verdade, uma infinidade de vetores,
Porque para cada z que você escolher, você tem um vetor diferente, tá? Então você tem aí infinitos vetores dentro do núcleo, tá? Então, ou seja, uma quantidade infinita de vetores são levadas no zero, tá? Ok? Então, de fato, então, se você escolher, por exemplo, né, só para você testar, né? Só para você testar, então aqui não faz mais parte da solução, é uma curiosidade, né? Se você pegar, por exemplo, t de menos 3, 1, 1, certo? A gente vai ter o que, ó? Então, como é a definição? A primeira coordenada, que é menos 3, tá? Menos a segunda coordenada, mais 4 vezes a terceira coordenada. Ótimo. Depois, 3 vezes a primeira coordenada, que é menos 3, mais a segunda coordenada, que é 1, mais 8 vezes a terceira coordenada, que é 1 também. Então, aqui a gente vai ter menos 4 mais 4. Aqui a gente vai ter menos 9 mais 9, ou seja, 0, 0, tá? Então, só para você testar, ó, esse vetor aqui, né, o menos 3, 1, 1, ele está no núcleo, né? Quando você pegar z igual a 1, é justamente ele. Então, e a imagem dele dá 0, tá? E isso é mais do que esperado, né? Porque a gente já viu que ele estava no núcleo. Então, ele tem que dar 0, certo? Quando a gente aplicar t. Ok. Vamos aqui a mais um exemplo, tá? Agora a gente vai de forma mais prática, né? Como que a gente resolve de forma mais prática? Então, quando eu estou trabalhando aqui entre RNs, né? RN, RM, então T aqui é do R4 no R2, certo? Eu tenho a minha lei de formação. Minha lei de formação é essa, tá? Então, eu quero determinar o núcleo, né? O N de T. Como é que eu faço? Então, eu quero que o T de x, y, z, w, né, seja 0, 0. Então, eu quero isso, então, eu posso ir direto, né, direto e dizer, então eu quero, na verdade, é que x menos w, 2y mais 4z mais 2w seja igual a 0, 0, tá? Certo? Ou seja, que é essa expressão igualada a zero, tá? É a definição da minha transformação linear igualada a zero. Só isso. Então, bem, a gente já viu, né? Vou comparar aqui as coordenadas. Então, vai ficar... Tentar escrever da forma alinhada aqui. Só para ficar mais simples. Aqui 2z mais 4... 2y mais 4z mais 2w igual a 0. Então, eu tenho esse sistema aqui, tá? Então, bem, aqui, novamente, o que é que você tem, né? Você tem duas equações e 4 incógnitas, né? Incógnitas x, y, z e w. E só tem duas equações, tá? Então, novamente, esse sistema não é determinado, né? Não tem uma única solução. Então, você tem mais incógnitas do que equações. Então, você vai encontrar a solução dependendo de variáveis, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Daqui, ó, você já tem que x vai ser igual a w, tá? Então, w vai ser uma das suas variáveis. E você pode pegar aqui, ó, também, e você pode dividir tudo por 2, né? E o y você pode colocar como sendo menos 2z, né, menos w. Então, ó, x você encontra dependendo de w e y você encontrou dependendo de z e de w, tá? Então, z e w serão as suas variáveis independentes, tá? Ou seja, o seu sistema, a resposta vai estar dependendo desses dois números que serão arbitrários. Você não vai encontrar restrição para eles, tá? Então, ó, o seu V pertencente ao núcleo, né, que na verdade é x, y, z, w, ele vai ter restrição sobre x, que ele vai ser z, e o y vai ser
vai ser W, perdão. O Y vai ser menos 2Z, menos W. O Z é Z, né? E o W também é o próprio W. Você não encontrou restrição para Z e W, tá? Também, muitas vezes também, essas letras, né, para não utilizar as mesmas incógnitas que aparecem ali, às vezes a gente chama, né? A gente chama, por exemplo, Z de T e W de S, né? Então, isso daqui vamos fazer isso. Na verdade, a gente não está fazendo muita coisa, mas esteticamente fica mais agradável. Então, vai ficar S menos 2T menos S, T e S, ok? Então, ó, os seus vetores, eles são dessa forma. Então, seu N de T, ele é formado pelos vetores, né? S menos 2T menos S, TS, onde T e S são apenas números e eu posso tomar eles de qualquer forma, tá? Aqui, ó, esse seu vetor, tá? Esse seu vetor, você pode quebrá-lo também, a parte de S e a parte de T. Então, ó, a parte de T vai ser assim, ó, 0 menos 2T, T 0 mais a parte de S. Então, é S menos S, 0 e S. Ok? Aí, ó, você pode também colocar o T em evidência. Ó. Coloca o T em evidência, né? Então, é 0, menos 2, 1 e 0. E aqui eu posso botar o S, né? 1, menos 1, 0 e 1. Então, ó, isso daqui eu também posso reescrever, né? Como sendo T, 0, menos 2, 1, mais S, 1, menos 1, 0 e 1. Ok? Ótimo. Então, ó, onde, né, T e S são números reais, tá? Se você olhar, o que é que você está fazendo, ó? Você está pegando todas as combinações possíveis desse vetor e desse vetor, porque aí S e T são apenas números reais, né? Então, isso daqui você ainda pode escrever como sendo o gerado pelos vetores 0, menos 2, 1, 0 e pelo vetor 1, menos 1, 0 e 1, tá? Então, você pode escrever o seu núcleo como qualquer uma das três formas, tá? O que é interessante, né, em você fazer isso, escrever das últimas formas, né, porque você encontra justamente vetores que geram o seu núcleo, tá? Se você escreve somente dessa forma aqui, às vezes você não consegue enxergar muita coisa. Mas a partir do momento que você escreve dessa forma, você já consegue, por exemplo, ó, dizer que o seu núcleo é gerado por esses dois vetores. Então você já consegue dizer, por exemplo, ó, dois vetores que estão nesse seu núcleo. Você consegue dizer dimensão desse seu núcleo, né? Porque ó, o conjunto é gerado por dois vetores, então ele tem dimensão 2, tá? Então você já consegue mais informações. Essa é a vantagem em você continuar escrevendo um pouco mais e chegar nessa forma aqui, tá? Mas se, por exemplo, for uma questão e pedir apenas para você dizer determine quem é o núcleo, né? E você escrever dessa maneira, já está correto, ok? Mas dessa forma você tem mais informações, caso a questão já peça outro tipo de coisa, né? Desse último modo você já tem mais informações, por exemplo, tá? Ok. E aqui um exemplo interessante, né? Essa transformação linear, que ela sai do conjunto das funções C1, tá? No intervalo 0, 1, e chega no conjunto das funções contínuas, tá? Também no intervalo 0, 1. Essa transformação linear, ela é a que pega f e leva na derivada de f,
tá? Então, ou seja, eu estou aqui, essa daqui é a derivada. Então, misturar só um pouquinho aqui, né, de cálculo, tá? Então, misturando um pouquinho de álgebra linear e cálculo, tá? Então, ou seja, eu saio do conjunto das funções deriváveis e chego no conjunto das funções contínuas, tá? Espaços naturais para minha transformação derivada, tá? Então, eu pego uma função e levo na derivada. Ok. Então, a pergunta é, determine agora o núcleo de t, né? Ou seja, quem seria o núcleo da minha transformação linear dada pela derivada, né? Então, abrindo um parênteses, seria interessante, né, você verificar que de fato essa a transformação derivada é uma transformação linear, né, respeitando a definição que a gente deu já na aula anterior, ok? Então fica aí esse parênteses para você verificar, tá? Que de fato a derivada é uma transformação linear. Então, bem, considerando que ela já é uma transformação linear, então, como que a gente determina quem é o núcleo, tá? Então, eu quero saber o n de t, né? No caso, é o conjunto das funções, tá? Conjunto de f pertencente a v, que no caso são as funções contínuas aqui, de 0, 1, tal que, né? T de v, ou seja, tal que a derivada é igual a 0, tá? Tal que a derivada é igual a 0. Ou seja, eu só quero saber quem são as funções contínuas que a derivada é igual a 0. Então, a pergunta é, quem são as funções que a derivada é igual a 0, tá? Então, as funções que a derivada são 0 são justamente as funções constantes, tá? São as funções constantes, certo? As únicas funções aí que eu vou derivar e encontrar sua derivada igual a 0, tá? Ok? Então, no caso n de t, certo? São o conjunto, né? Conjunto das funções constantes, certo? Então, coloquei esse exemplo porque ele é um pouco diferente, tá? Para a gente sair um pouco da rotina da caixinha, ok? Então, é isso aqui. Vamos aqui adiante agora e ver algumas propriedades do núcleo, tá? Algumas propriedades aqui do núcleo. Bem, o núcleo, né? A primeira delas é o seguinte: o núcleo de uma transformação linear é um subespaço, tá? Então, o núcleo é um subespaço de V. A gente já viu que o núcleo, né? O núcleo é um subconjunto de V, né? Então, aqui ele vai ser agora, na verdade, um subespaço, certo? Então, de fato, o que eu tenho que verificar para ver que ele é um subespaço, tá? São duas coisas, né? A primeira é, se eu tenho dois elementos pertencentes ao núcleo, isso daqui é lá da definição de subespaço, tá? Então, eu tenho que verificar que a soma também tá, ok? E a outra que eu tenho que verificar é que se alfa é um número, né? E U pertence ao núcleo, eu tenho que verificar que o produto também pertence ao núcleo, tá? Então, bem, o que é que eu tenho que ver, né? Ou seja, para ver que U mais V está no núcleo, eu tenho que verificar, na verdade, né, que T de U mais V é igual a 0. Mas, de fato, Por quê? Né? Por quê? Então, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho. Por que que né? Ó, o T de U mais V, como a minha transformação ela é linear,
Então, isso é T de U mais T de V. Mas U pertence ao núcleo. Se U pertence ao núcleo, né? Ó, eu estou pegando U no núcleo. Então, se U pertence ao núcleo, T de U é 0. Da mesma forma, ó, V pertence ao núcleo. Então, T de V é 0. 0 mais 0, 0. Ou seja, T de U mais V é igual a 0. Isso está correto. Ok? E aqui, ó, mostrar que o alfa U está no núcleo é mostrar que o T de alfa U é igual a 0. Mas, olha, T de alfa U, como U é linear, esse alfa pode sair, que ele é apenas um número, tá? Então, é T de U. Mas U está no núcleo, né? Ó, U está no núcleo. Então, isso daqui é alfa vezes 0. Um número vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Então, T de alfa U é igual a 0, certo? Então, eu tenho que o núcleo, sim, é um subespaço vetorial. Tá? E aqui, ó, uma transformação linear, T de U e V, ela é injetora se somente se, ó, ela é injetora se somente se o núcleo é igual a 0, tá? Então, o que é ela ser injetora, né? Vamos só fazer o lembrete aqui. O que é uma função ser injetora? Ela ser injetora é o seguinte: se eu pego dois vetores diferentes, tá? Então eles são transformados em vetores também diferentes. Ou seja, se U é diferente de V, então T de U é diferente de T de V, tá? Ou então eu posso dizer isso, tá? Ou então posso dizer também que, né, T de U igual a T de V implicar que U é igual a V, ok? Eu posso usar uma das duas definições, é a mesma coisa, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, então, T, ela é injetora, ou seja, satisfaz essas condições aqui, se somente se o núcleo é igual a 0. De fato, certo? Vamos supor que ela é injetora, tá? Se ela é injetora, vamos mostrar que N de T é igual a 0, ok? Então, bem, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou pegar o pertencente a N de T, tá? Isso daqui me dá que T de U é igual a 0, ok? Porém, eu sei, né? Por outro lado, eu sei que T de 0 também é 0. Como ela é injetora, ó, e por essa condição aqui, tá? Eu tenho que T de U é igual a T de 0. Por essa condição, eu vou ter o quê? Que U é igual a 0, tá? Então, essa é a ida. Como que eu mostro a volta, né? Ou seja, como eu mostro agora que ela ser... O núcleo ser apenas o 0 me dá injetividade. Como que eu mostro isso? Então, bem, eu vou pegar, né? Vou pegar T de U igual a T de V e vou querer mostrar que U é igual a V. Mas se T de U é igual a T de V, eu posso fazer o seguinte, ó, T de U menos T de V é igual a 0. Como ela é linear, isso é T de U menos V igual a 0. Então, isso me diz que U menos V pertence a o núcleo, certo? Mas o núcleo só é o 0, então U menos V é igual ao 0, tá? Ou seja, U é igual a V. Então, isso me mostra, né, que ela ser injetora, a mesma coisa do núcleo ser igual
a zero, tá? Somente o zero. Então, isso daqui, essa propriedade, você só tem porque a sua transformação ela é linear, tá? Sua transformação é linear. Você não consegue isso com outras funções. Por exemplo, se você não estiver trabalhando com a transformação linear, vamos trabalhar com a função f de r em r, onde f de x é igual a x ao quadrado, tá? Você tem que, se você fosse olhar para o núcleo, né, o único valor onde f de x é igual a zero é no zero. Então, se você fosse olhar o n, o respectivo n de f, aqui no caso, né, n de f, era apenas x igual a zero, tá? Mas você não tem injetividade. Por quê? Porque f de 1 é igual a 1. F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, né? Aqui, que dá 1, menos 1 ao quadrado, que também dá 1. Ou seja, f de 1 é igual a f de menos 1, tá? E não pode, né? E não pode. Então, isso não pode no sentido de não pode ser injetiva, tá? Então, você teria que o núcleo seria zero, mas a função não era injetiva, tá? O núcleo era zero e a função não era injetiva. Isso porque essa função não é uma transformação linear, tá? Essa propriedade de injetiva, se somente se o núcleo é zero, ela é verdadeira porque a gente está trabalhando com transformação linear, tá? Se não for, a gente não consegue garantir essa propriedade, tá bem? Então aí a importância de ser uma transformação linear, tá? Ótimo. Agora, um outro conjunto que se destaca no estudo de transformações lineares é a imagem, tá? Então, aqui a gente vai ver a imagem de uma transformação linear. Bem, o que é essa imagem, né? Então, a gente vai chamar de imagem de uma transformação linear, né? Considerando sempre essa T de V em W, ele é um conjunto de vetores, né? Que são imagens, né? Imagens de pelo menos um vetor de V, certo? Então, é um conjunto de vetores de W, certo? Que ele é a imagem de algum elemento de V, tá? Então, eu estou pegando o que, né? Todos os elementos aqui de W, ó, que são atingidos, vamos usar essa palavra, que são atingidos por T, tá? Então, T, ele está pegando, né, elementos de V e levando para W, certo? Está levando. Então, todos os elementos aqui, onde eu chego, né? Onde eu chego, eu coleciono todos eles, tá? E esses elementos é o que eu estou designando por imagem, imagem de T, tá bem? Então, é isso que a gente tem. Então, aqui nesse diagrama, então fica representado por essa parte aqui em laranja, tá? E aí, se você vai escrever na forma de conjuntos, né? A gente tem o seguinte, que a imagem são os elementos Wzinho, né? É Wzinho, pertencente ao W, que é o contradomínio, tal que W é igual a T de V, certo? Para algum V pertencente ao seu domínio V, certo? Pode acontecer, por exemplo, eu tenho um W aqui, né? Tem um Wzinho. Pode ser que eu tenha dois elementos, tá? Pode ser que eu tenha um elemento aqui, ó, que vá nele, e pode ser que eu tenha outro elemento aqui, ó, que também vá nele. Não tem problema, tá? Não tem problema se dois elementos de V tá chegando em W, tá? Não tem problema nenhum. É pelo menos um. Tem que existir pelo menos um, tá?
Então não tem problema nenhum se eu tenho 2 ou mais. Então, a gente vai dizer... Então, aqui alguns pontos, né? Então, a imagem de T, ele é um subconjunto de W, certo? Como a gente já viu, então ele é um subconjunto de W. Outra coisa é que a imagem, ela nunca vai ser vazia, ela sempre é diferente de vazio. Por quê? Porque o vetor 0, ele sempre está na imagem, tá? O 0 de W, né? Então, o 0 de W, ele é a imagem, né? Sempre eu posso, como é espaço vetorial, o 0 de V, sempre vai existir o 0 de V. Quando eu pego o T disso, né? O T de 0 de V, a gente já viu que obrigatoriamente ele vai ter que ser o 0 de W. Ou seja, o 0 de W, ele é a imagem de algum elemento, que no caso é o 0 de V, né? Então, o 0 de W, ele é a imagem de algum elemento do conjunto V. Então, isso daqui, ó, ele pertence, tá? A imagem, que a gente vai denotar assim, IM de T, ok? Ele pertence à imagem de T. Em particular, essa imagem, ela nunca vai ser vazia, tá? Bem, e aí, a gente vai estar chamando de sobrejetora quando a imagem for todo o W, tá? Quando a imagem, ó, a imagem de T for todo o W, então a gente vai dizer que a transformação linear T, ela é sobrejetora. Ou seja, quando eu vou pegar aqui, eu vou chegar na verdade, ó, em todo o meu espaço, tá? Vou chegar em todo o meu espaço. Todo o meu espaço W. Então aqui nessa situação, para quando eu estou chamando ela de jetora, né, a minha imagem é todo o conjunto, né, todo o conjunto W, tá? Todo o conjunto W, ok? Não tem diferença entre o conjunto W e a imagem. Aqui, ó, por outro lado, né, nesse caso pode acontecer, né, de ter um elemento aqui, ó. Tem um elemento aqui que ele está em W, mas ele não está na imagem. O que acontece com esse elemento que ele está em W e não tá na imagem, né? Não tem nenhum elemento de V que vá nele, tá? Por meio de T. Não tem, certo? Isso daqui, ó, não existe, ok? Não tem como eu alcançar esse vetorzinho que está em W e não está na imagem. Eu só alcanço os vetores que estão na imagem, por definição, né? Todos os vetores que são atingidos por T, eu estou colocando na imagem. Se ele não está na imagem, é porque ele não é atingido por T, tá? Então, bem. Então, quando todos os elementos de W são atingidos por T, é justamente nessa situação que a gente diz que T ela é sobrejetora, tá? Bem, aqui um exemplo. A gente está saindo do R3 para o R3, tá? E aqui é aquela transformação linear que é a projeção ortogonal, tá? A projeção ortogonal do R3 é sobre o plano XY, tá? Então tá, ó, que a gente zerou aqui a coordenada Z. A coordenada Z, ela foi anulada, tá? E aí a gente está fazendo a projeção no plano Y, XY, certo? Então o plano XY é esse aqui de baixo, né? É como se fosse aqui o chão, tá? E bem, quem é a imagem desse conjunto, tá? Quem é a imagem desse conjunto? Bem, aqui a gente vai fazer, para a gente chegar a essa conclusão de quem é a imagem de T, a gente vai observar a ideia geométrica dessa transformação. Por quê? Como que a gente faz, né? Dado um vetor aqui, um vetor V, que é x, y, z, a imagem dele é o vetorzinho aqui
que é x, y, e anula a terceira coordenada, tá? Se eu tivesse um outro vetor aqui, digamos um vetor x', y', z', tá? Quando eu pego a t dele, né? T dele vai ser um ponto aqui, que vai ser x', y' e 0, tá? Então, vamos pegar aqui, digamos que eu tivesse um vetorzinho aqui, vamos dar um nome para ele, né? É o 2, 2, 1, 2, né? Quando eu pegasse aqui a projeção dele, né? Que é justamente a transformação linear, quem é a imagem? A imagem é 2, 1, 0, certo? Ou seja, eu estou atingindo... Quem são os vetores que eu estou atingindo, né? Por meio dessa aplicação. Eu só posso atingir os vetores que estiverem aqui, ó, nesse plano, tá? Esses vetores que estiverem nesse plano. Então, dado qualquer vetor nesse plano, ele é atingido, tá? Então, é justamente isso que está dito aqui, ó. A imagem dessa transformação são justamente os vetores, ó, que estão ali no chão, tá? Que tem a terceira coordenada, ó, igual a 0, tá? Quando eu digo chão, é o plano x, y, tá? Ok? E, de fato, né? Se você pega qualquer vetor, do plano xy, ele tem a terceira coordenada nula, tá? E qualquer ponto que você pega do R3, quando você aplica T, ele vai zerar a terceira coordenada, tá? Então, daí você tem que a imagem, de fato, é o plano XY, tá? O plano XY imerso no R3, então ele vai ter a terceira coordenada nula. Se você tiver interessado, por outro lado, em encontrar quem é o núcleo, né? Quem é o núcleo de T? Então, o núcleo de T, eu vou pegar somente fazer isso, né? Da forma prática, igualar a 0. Então, eu tenho que x tem que ser 0, quando eu olhar aqui. Olhando essa, y tem que ser 0. E olhando essa, 0 igual a 0. Então, eu tenho que x tem que ser 0 e y tem que ser 0. Então, na verdade, o n de t é igual ao conjunto da forma x, que é 0, y, que é 0. Eu não encontrei nenhuma restrição para z, tá? Então, z é qualquer número real aí, tá? Ou seja, o núcleo são os vetores da forma 0, 0, t, né? Também poderia escrever quando coloca o z em evidência, tá? Então, eu posso dizer que é o gerado pelo 0, 0, 1, tá? Esse conjunto aí, o gerado pelo 0, 0, 1, é justamente o eixo z, tá? E é bem natural de você esperar isso, né? Por quê? Esse daqui, ó, é o 0, 0, 0. Quem são os pontos que você, quando projetar, você chega nesse elemento, tá? Então, se eu tivesse um aqui, quando eu projetasse, ele iria cair aqui, tá? Não é? Então, os únicos elementos que serão projetados na origem serão os elementos do eixo Z, que aí eu vou projetar, ó, e chego aqui, tá? Então, aqui, ó, quando eu projetar, chego aqui, tá? Da mesma forma, se eu continuar, né, esse eixo Z aqui lá para baixo, quando eu pegar aqui, ó, quando eu projetar, vou chegar aqui, tá? Então, só dando aí uma interpretação, tá? Então, o núcleo é o eixo Z e a imagem é o plano XY, ok? Então, aqui, nesse caso, a gente usou até um pouco da ideia geométrica dessa transformação. Bem, aqui um caso mais simples, que é da identidade, tá? A identidade. Então, essa identidade, né?
posso estar trabalhando com qualquer espaço vetorial, né? Qualquer espaço vetorial. A gente simplesmente pega o vetor V e leva no próprio vetor V, ou seja, I de V é igual a V, tá? Essa é a definição da identidade. Ok? Então, quem é o núcleo, né? Quem é o núcleo? Eu quero o núcleo de I é igual os V's tal que, né? O V aqui, V tal que I de V é igual a 0. Só que se você olha, né? Se você olha, I de V é igual a 0. Quem é I de V? É V. Então, quando você vai escrever isso daqui, ó, N de I é igual a V pertencente a V, tal que V é igual a 0. Ou seja, você quer o V onde o V é igual a 0. Ou seja, isso daqui é o 0, certo? Você quer os elementos V, tal que o V é 0. Ou seja, é o 0, tá? É o conjunto que só contém o 0, tá? E, por outro lado, quem é a imagem, né? Quem é a imagem de I? A imagem de I é todo o meu espaço, tá? A imagem de I é todo o meu espaço. Por quê? Né? Como que a gente escreve a imagem, né? A imagem de uma transformação, no caso I, é formado pelos os elementos, que eu vou botar assim, é W, pertencente, no caso aqui, AV, que é o contradomínio, tal que, né, W é igual a T de, no caso, I de V, para algum V pertencente ao domínio, que no caso é V. Só que aqui, ó, essa parte, né, ó, essa parte aqui está dizendo o quê? Que é igual a V, certo? Então, ó, eu quero W pertencente a V, onde W é igual a V para algum V. Só que, se você quer, né? Quando você pega I de W, isso já é W, tá? Basta você pegar o V igual ao W, ok? Outra interpretação, que talvez seja mais fácil de você enxergar assim, ó. Se você tem V aqui e V aqui, tá? Então, ó, eu estou dizendo que a imagem é todo o conjunto. Então, eu estou dizendo que aqui, ó, a imagem é todo o meu conjunto V aqui, tá? E essa minha transformação, que é a identidade, ela sai daqui, né? Daqui para cá, tá? Essa é a identidade. Ou seja, eu tenho que mostrar que qualquer elemento que eu pegue aqui, eu consigo algum aqui que seja levado nele, tá? Mas se eu pegar um elemento aqui, que eu chame de W, tá? Basta eu pegar o próprio W aqui. Porque quando eu pegar o I desse W aqui, ó, o I desse W, ele vai ser levado naquele W lá, tá? Porque o I de W é o próprio W, tá? Então é isso que acontece, ok? Como é a identidade, então o vetor é ele mesmo, tá? Então não sobra ninguém aqui do meu lado direito, tá? Outra transformação é a transformação nula, tá? Ela pega T de V igual a 0, né? Para todo V no meu domínio, ok? Então, quem é o N dessa transformação nula, né? O N dela é todo o conjunto, tá? É todo o conjunto. Por quê? Porque todo elemento de V, né? Ele é elevado no zero.
Ou seja, isso justamente está dizendo que, né, que V pertence ao N de T para todo V aqui. Então, V pertence ao núcleo para todo elemento de V, né? Para todo elemento de V. Ou seja, justamente o que eu estou dizendo com isso é que, né, V está contido no núcleo, né? Só que o núcleo, por outro lado, é um subconjunto de V, né? Ou seja, essa série de continuidades, na verdade, me dá uma igualdade, tá? E quem é a imagem, né? Quem é a imagem dessa transformação aí, que é a transformação nula? A imagem, nesse caso aí, só é o vetor 0, tá? Por quê, né? Porque eu tenho aqui V, tenho W, e aqui eu tenho essa transformação, tá? Tem essa transformação. Só que o que essa transformação faz, né? Ela pega todos os elementos daqui e leva somente para o zero, tá? Todos os vetores, ó, são levados para o zero apenas. Então, aqui desse lado, eu só consigo atingir o zero, tá? Só consigo atingir o zero. Então, a imagem, que é o conjunto dos que eu consigo atingir, é apenas o zero, tá? É apenas o zero. Então, a imagem de T, nesse caso, é o conjunto zero. Bem, propriedades aqui da imagem, eu tinha propriedades do núcleo, também tenho propriedades da imagem, que é justamente o que, né? Aqui, a imagem também ela é um subespaço, tá? A única diferença aqui é que é de W, tá? A única diferença é de W. Então, na verdade, eu tenho mais do que um subconjunto, né? Eu tenho, na verdade, um subespaço. Então, o núcleo é um subespaço do domínio, e que é V, geralmente a gente está chamando de V, e a imagem é um subespaço do contradomínio, que no caso a gente geralmente está indicando por W. Quais são as condições que a gente tem que ver? São as mesmas, né? Se eu pego, se eu tenho dois vetores, o 1 e o 2, pertencente, né, à imagem de T, eu tenho que verificar que o 1 mais o 2 pertence também à imagem, tá? Isso eu tenho que verificar. E a outra coisa que eu tenho que verificar para mostrar que é subespaço é que se eu tenho um número e tenho um vetor, eu tenho que verificar também que esse produto, né, pertence à imagem. Então, como que a gente faz isso, né? Então, bem, mostrar o primeiro ponto. Vou chamar esse de 1 e esse de 2, tá? Como que eu mostro aqui o primeiro? Bem, para mostrar isso daqui, para mostrar que o 1 mais o 2 pertence à imagem, né, eu tenho que mostrar, na verdade, o seguinte: eu tenho que mostrar que o 1 mais o 2 ele é igual ao t de algum vetor, onde esse vetor aqui pertence a V, tá? Então eu tenho que mostrar que o t de 1 mais o 2 ele é a imagem de algum vetor de V, tá? Tenho que mostrar isso. Mas bem, como eu já sei que o 1 pertence à imagem, eu sei que o 1 é igual ao t de 1V1, onde V1 pertence a V. E o 2, como eu estou dizendo que ele pertence à imagem, eu tenho que o 2 ele é a imagem de um vetor V2, né, onde esse V2 pertence a V. Ok? Então,
como eu posso pegar e somar, certo? Então eu tenho que o 1, né? Desses dois aqui, ó, eu tenho que o 1 mais o 2, ele é igual ao t de V1 mais o t de V2. Só que como t é uma transformação linear, eu posso somar t de V1 mais V2. Então, é só eu pegar o W como sendo V1 mais V2. E isso pertence a V. Ok? Então, o que eu acabei de escrever, né? Que V1 é o 1 mais o 2, ele é o T de, né? V1 mais V2. Tá? E V1 mais V2 pertencendo a V. Então, V1 mais V2 pertence a V, como eu queria. Para mostrar o segundo, é bem parecido, certo? Para mostrar que alfa, o 1, pertence à imagem, isso acontece somente quando alfa 1 ele é igual a T de um certo W para um W pertencente a V. Só que como o 1 pertence à imagem, né? Eu já sei que o 1 é igual a T de V1, ok? E esse V1 pertence a V. Daí, se eu multiplico tudo por alfa, então alfa 1 é igual a alfa, ok? E como T é linear, esse alfa pode entrar. E aí, ó, alfa V1, como o V1 pertence a W, ou V1 pertence a V e V é um espaço vetorial, alfa V1 também pertence a V, certo? Então, o alfa V1 se eu tomar isso como sendo esse W, né? Isso daqui está correto. Eu já tinha mostrado que isso estava correto. Então, isso é só para verificar que, de fato, é um espaço vetorial, tá? É um subespaço vetorial, perdão. E aqui a gente tem, né, um teorema muito importante, que é o teorema da dimensão, ou então em alguns lugares também você encontra o teorema do núcleo da imagem, tá? Que ele relaciona as dimensões desses subespaços, tá? Que a gente acabou de ver, que é o núcleo e a imagem, tá? Também, se a gente está trabalhando com V, um espaço de dimensão finita, tá? Então, V é um espaço de dimensão finita, ou seja, o domínio é um espaço de dimensão finita. Nosso domínio aqui, ó. Então, a gente tem que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão de V, tá? Então, isso daqui, ó, é muito importante, tá? É muito importante e vai nos auxiliar bastante em várias situações, ok? Então, esse daqui é um teorema de álgebra linear, é um dos mais importantes do curso de álgebra linear, tá? Até em alguns concursos cai esse teorema, para quem é da área, ok? Então, esse é o teorema do núcleo da imagem. Então, ele diz o seguinte, né? Novamente aqui, repetindo, se a gente está trabalhando com a transformação linear, onde o domínio ela tem dimensão finita, então a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão desse domínio, tá? Então, só alguns exemplos aqui que confirmam, né, essa igualdade. É o seguinte, a gente viu que na transformação lá da identidade, a gente viu o seguinte, né, que a gente tinha vou chamar aqui de T, né? Chamar de T. Então a gente tinha que nesse caso o N, né? O núcleo da identidade era apenas o zero, tá? O núcleo da identidade era o zero. A gente viu que a imagem dessa identidade lá, a gente viu que era o V,
certo? Então, daqui a gente tem que a dimensão do n de t é 0, tá? E daqui, ó, a gente tem que a dimensão, né, da imagem é igual à dimensão de V, né? Olhando a dimensão dos dois lados. E aí, ó, isso confirma, né, aquela igualdade lá. Porque a dimensão de n mais a dimensão da imagem, essa é a afirmação, né? E de fato, como essa daqui é 0, tá? E aí você nos restaria isso daqui e nesse caso essa igualdade ela é verdadeira, tá? Outro exemplo aqui que a gente já viu, né, é da transformação nula, né? Na transformação nula, o que a gente tinha, né? A gente tinha que o núcleo era todo espaço, tá? E a gente tinha que a imagem, né, da transformação nula era apenas o zero. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que a dimensão do núcleo é igual à dimensão de V. E nesse caso aqui, ó, a dimensão da imagem era igual a 0. Ok? Então, novamente confirma o que a gente tinha, né? Porque aqui, ó, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual a quê, né? A dimensão do núcleo é a dimensão de V e a dimensão da imagem é 0. Então, novamente, essa identidade ela é verdadeira, tá? Agora, um exemplo não tão trivial, né? O que a gente tinha lá da projeção ortogonal, tá? Da projeção ortogonal, que era aquela transformação lá, só lembrando, ó, x, y, z, que fazia x, y e zerava a última coordenada. A gente viu que o núcleo, né? O núcleo dessa transformação é o eixo z, ou então a gente via que era o gerado pelo vetor 0, 0, 1. Ok? E aí, a imagem, a gente viu que era o plano x, y, tá? O plano XY, ok? E aí, ó, a gente também poderia escrever, que a gente viu lá, né? Que era assim, x, y, 0, x e y, números reais. A gente viu que a gente pode quebrar o que está com x, o que está com y, e aí depois ficaria o vetor 1, 0, 0 e o vetor 0, 1, 0. E aí a gente vê que ele é gerado por 1, 0, 0 e por 0, 1, 0. Tá? Então, daqui, ó, você tem que a dimensão de n de t é 1, né? Ele é gerado por um vetor. Aqui, ó, ele é um espaço gerado por dois vetores. Então, essa imagem, a dimensão da imagem é 2. Então, você tem o quê? Né? O que é que você tem? O que é que você tem aqui? Você teria que a dimensão do n de t mais a dimensão da imagem. Isso daqui, né? Isso daqui vai ser igual a quem, né?
vai ser igual a 1 mais 2, certo? Que é igual a 3. Mas por outro lado, ó, a dimensão de V, quem é o V nesse caso? É o R3, né? Ó. A gente está trabalhando aqui com as três coordenadas do R3. É a dimensão do R3, que é justamente 3. Ou seja, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é 3. A dimensão de V é 3. Ou seja, a dimensão da imagem mais o núcleo é igual à dimensão de V. Então, novamente, nesse caso, confirma o que a gente já tinha, tá? Então, aqui, só para confirmar que esse teorema é verdadeiro em alguns exemplos que a gente já conhecia, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver algumas utilidades mais, tá? Desse resultado, alguns corolários e algumas utilidades um pouco mais fortes e úteis desse teorema, tá bem? Então, espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção até aqui, tá? E até a próxima.